Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos dando início aí à nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí os amigos chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. Espero que vocês estejam recebendo bem o meu sinal, a minha voz. E conforme a gente comentou, né, no story hoje durante o dia, nós hoje vamos falar um pouquinho das mães, né? Ontem foi Dia das Mães, né? Parabéns aí a todas as mamães que estão me assistindo, que estão chegando aí. Sejam as mamães todas bem-vindas, parabéns a todas. E conforme eu falei no story, né, por conta ontem do Dia das Mães, e a gente sabe que é uma data assim muito bonita, né? Claro, né? Os filhos homenageiam os encontros, né? Familiares. Hoje é dia da família também, né? Eu nem sabia disso. É dia da família hoje, fiquei sabendo agora. É, então, mas tem aqueles que não podem, né? Não podem estar vivendo isso. Boa noite, Lúcia. Tem aqueles que perderam seus entes queridos, perderam suas mães, seus filhos, enfim. E que, especialmente em dias como esse, é claro que tem aí uma nostalgia, tem uma tristeza que volta, tem aquela falta, né, que parece que é meio permanente, que não some nunca. Então vamos falar um pouquinho hoje aí, né, ao longo da minha vida profissional. Eu já lidei muitas vezes, né, com mulheres que me procuraram porque haviam perdido seus filhos. É uma coisa que eu já passei por isso muitas vezes. E conforme eu disse até lá no story, é, é uma dor muito intensa, né? A gente percebe, né, que é uma dor que deixa marcas na alma. É, é uma verdadeira amputação psíquica. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. É uma verdadeira amputação psíquica, né? Algo foi arrancado. E para que a gente entenda, né, até porque eu estou usando esse termo de amputação psíquica, é importante que a gente entenda o sentido da relação maternal, da relação da mãe com um filho seu. Porque é uma das relações mais fortes, se não a mais forte que existe. Não que não possam acontecer, a gente sabe que acontece, mães, né, e às vezes até filhos, né, que não vivem a intensidade desse vínculo. A gente sabe, por diversos motivos. Né, às vezes até mesmo de kármicos de vidas passadas, né, mães que abandonam seus filhos ainda muito cedo, enfim. Mas, de uma maneira geral, a relação do filho com a mãe, dos filhos, né? Quando eu falo filho aí, tanto o filho homem quanto a filha mulher. Ela é muito forte porque essa relação, ela começa ali por uma permanência durante 9 meses, em média, né? Pode ser um pouquinho menos, dependendo aí da gestação, mas dentro do útero daquela mulher, né? Dentro daquele corpo daquela mulher. As células desse filho vão ser as mesmas células da mãe. O pai, ele tem uma contribuição ali com o código genético dele. Mas o sangue que circula no corpo daquela mãe é o mesmo sangue que vai circular no corpo daquela criança. E aquela criança vai ficar 9 meses naquele útero, né? Com aquele mesmo sangue circulando, com as células dele sendo formadas a partir do alimento do sangue dessa mãe. Ele vai estar ali mergulhado naquela energia daquela mãe, naquela psicosfera, naquilo que aquela mãe pensa, naquilo que aquela mãe sente.
Então, esse vínculo, durante esses 9 meses, ele ganha aí uma ligação visceral mesmo, de vísceras. E ele se aprofunda após o nascimento no ato da amamentação, porque aquele corpo materno vai continuar a nutrir aquela criança, a sensação da proteção, do aconchego, vai permanecer muito nesses primeiros anos, nesses primeiros meses de vida ainda do bebê. Então, e a mãe, por outro lado, né, uma outra coisa também importante, a mãe, ela acaba projetando muitas das questões dela nesse filho, nesse serzinho que está ali, o que também reforça o vínculo, né? Vazios existenciais que ela vai ocupar. Boa noite, a Guimarães está chegando. O vazio existencial que muitas vezes aquela mãe projeta nos seus filhos, né? Isso é comum. É como se aquele filho ali ele ocupasse uma falta que existe na vida psicológica, na vida psíquica daquela mulher. Isso é muito comum. Então, a gente vai vendo quanto tem coisas fortes aí acontecendo. Muitas vezes, essa mãe traz questões, às vezes, de vidas passadas, perda de filhos em vidas passadas. Isso reforça ainda mais a relação dela com aquele filho. Então, a ligação de uma mulher com o seu filho, de uma mulher-mãe com o seu filho, eu acho que é a ligação mais forte que pode existir entre dois seres humanos. Não que seja uma ligação perfeita, tá? Não que não possam ter problemas, não que não tenham mães que muitas vezes não conseguem assumir essa relação, claro, tudo isso acontece. Mas, de uma maneira geral, na média, não, nem diria na média, acho que na maioria dos casos, essa relação é muito forte. É muito forte. E aí acontece, né? Pode acontecer, como acontece para muitas mães, a perda. Então, por isso que eu usei o termo de uma amputação psíquica. Porque não é só um filho, um bebezinho que está sendo tirado da vida daquela mulher e da família toda, né? Mas estou abordando aí a questão das mães. Mas é algo muito visceral, é uma parte dela que está sendo arrancada. E por isso eu estou falando isso para justificar, né? Porque quando eu comecei aqui, hoje aqui, eu estava falando que na minha experiência com a terapia, eu já vi muitas dores, muitos sofrimentos, mas talvez a pior dor, a dor mais difícil, a mais intensa e talvez a dor mais incurável que exista seja a dor da perda de um filho, por causa dessas questões que eu estou dizendo aí para vocês, né? Porque é um vínculo muito forte. Então, quando essa perda vem, ela causa um abalo terrível. E tem mulheres que são fantásticas, né? Tem mulheres que sucumbem de várias formas, sucumbem na revolta, sucumbem com muitas estratégias defensivas, se culpando os outros, querendo culpar culpados, arrumar culpados. São formas de sobreviver, eu entendo isso, né? Os mecanismos de defesa da mente, eles são, do ego, né? Eles são estratégias que a mente usa para superar, para suportar, para sobreviver a dores intensas, e essa é uma das dores intensas. Mas tem mulheres fantásticas, né, que conseguem, mesmo mergulhadas nessa dor, conseguem dar a volta por cima e superar, né? E quando eu digo dar a volta por cima, não é só aceitar, mas encontrarem motivação para retomarem as suas vidas. Isso é um desafio enorme, né? Mas é um momento, esse momento de luta, de luto, né? De uma perda de um filho, que muitas se perguntam, e essa é uma pergunta comum que a gente escuta, né? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? E, uma das coisas que parece que aflora muito num momento de dor intensa como essa, é uma sensação meio narcísica, não é? Meio egocêntrica,
de que eu sou vítima do mundo inteiro. Então, é comum essa pergunta, por que isso aconteceu comigo? Como se isso não acontecesse, né? Isso acontece diariamente. Diariamente, mães estão perdendo filhos. Claro que a ordem natural são as mães, os pais morrerem antes dos filhos, mas muitas vezes acontece o contrário. Hoje mesmo, né? Ontem, houve o falecimento de uma criança, aqui de ontem, Dia das Mães, né? E hoje era aniversário do menino, faleceu ontem, né? Teve um aneurisma aqui em Saquarema, um menino novo, deve ser da idade de João Felipe, 13 anos, né? Então a gente imagina aí a dor dessa família, mas especialmente a dor dessa mãe. E muitos perguntam por quê? Por que eu? E não tem necessariamente um porquê. Eu vou até falar disso um pouco depois, mas a princípio muitas mulheres vão passar por isso e passam. Vocês veem agora lá na Europa, na guerra da Rússia com a Ucrânia, quantas mães estão perdendo seus filhos? Quantas? Então não é nenhuma aberração, não é algo que só aconteceu com você, só aconteceu com essa mulher. É algo que acontece com várias mulheres, é algo que acontece aí o tempo todo, no mundo todo. E não existe uma exclusividade, né? Várias passam por isso. E aí vem uma pergunta que é muito comum de se fazer, né? É karma? Eu tinha que passar por isso? Vejam bem, para a gente falar sobre isso, e até para a gente poder dar continuidade, é importante que eu reforce aqui o paradigma que a gente usa aqui nas nossas lives, nas nossas reflexões, nas nossas teorizações, né? A gente usa o paradigma transpessoal, né? Que não é um paradigma religioso, não é o paradigma de uma religião em especial, mas é o paradigma transpessoal, que se baseia nas filosofias reencarnacionistas, que se baseia nas filosofias muito orientais, no budismo, no lamaísmo, no hinduísmo, no espiritismo, que são filosofias que são aí milenares, né? Que tem aí o espiritismo não, mas o lamaísmo, o budismo, o hinduísmo são que tem milhares, milhões, bilhões, na verdade, de seguidores no mundo inteiro. Mas não é só isso, né? Esse paradigma transpessoal que a gente usa aqui, ele se baseia não só nessas convicções filosóficas generalizadas aí, né? Que tem um aporte muito, muito generalizado, muito profundo de diversas linhas de pensamento, mas principalmente nas evidências, né, que eu sempre falo aqui, que as pesquisas com terapia de vidas passadas trouxeram. Evidências fortíssimas, evidências que são praticamente provas, comprovações da imortalidade da alma, da reencarnação. A gente pode até não considerar uma comprovação do ponto de vista da metodologia científica cartesiana, mas que é uma metodologia que hoje já está ficando ultrapassado também, né? Hoje a ciência já trabalha com outros níveis de aferição da realidade, por diversos motivos que eu não vou nem entrar agora aqui, senão a gente vai se perder. Mas as pesquisas que foram realizadas com a terapia de vidas passadas trazem evidências fortíssimas que a gente pode ter como comprovações de que realmente nós somos individualidades espirituais, que nós somos imortais e que nós já tivemos muitas vidas, reencarnamos muitas vezes nesse e em outros mundos e estamos mais uma vez aqui. Então é importante que eu situe isso, porque esse é o paradigma da nossa reflexão. E aí a gente pode, algumas mães perguntam, mas isso é karma? Eu tinha que passar por isso? Eu vou dizer para vocês, né, do que eu estudo, do que eu observo, né, nem tudo é karma, com certeza, mas situações muito intensas, muito fortes, elas foram mais ou menos planejadas de acontecer. Claro que não necessariamente a gente pode dizer, mas então aquelas mães que perderam seus filhos
todos lá na boate, em Porto Alegre, aquela que pegou fogo, que morreu um monte de jovens. Então aquilo estava planejado, aquelas pessoas tinham que botar fogo na boate para as pessoas morrerem. Claro que não, porque senão a gente teria que imaginar que uma pessoa nasce para botar fogo numa boate para um monte de gente morrer. Então ninguém nasce com essa destinação. Mas que eu acredito que aqueles jovens estavam predestinados a morrer cedo, isso eu acredito. Porque a morte, ela não é um fenômeno casual, ela não é um fenômeno casual. O que a gente observa, né, desses estudos e dessas aferições que a gente faz, é que a morte ela tem mais ou menos ela está inserida dentro de um planejamento de vida, tá? Que não precisa ser uma data, uma hora exata, uma forma exata de morrer, mas um período que pode ser mais cedo, mais tarde, uma forma assim que pode ser uma doença, mas não necessariamente definida qual. Mas a morte ela faz parte de planejamentos reencarnatórios. Então, provavelmente uma mãe que perde um filho, ela tinha que passar por isso. Isso estava mais ou menos previsto por algum motivo. E aí vem a questão, mas eu merecia passar por isso, era castigo. Eu não gosto de olhar a lei do karma, né, como um castigo, como se nós tivéssemos que passar por alguma coisa para sermos castigados. Eu sempre vejo do ponto de vista da aprendizagem, né? Nós precisamos passar por experiências porque nós precisamos aprender alguma coisa com ela. Então eu acho que uma mãe que passa por uma situação dessa, que se vê inserida dentro de um planejamento reencarnatório, onde ela perde um filho, ela precisa aprender alguma coisa com aquilo ali, tanto ela quanto o filho que se foi. Talvez a dificuldade maior seja dela, tá? Porque o filho ele vai ser acolhido lá, ele vai ter uma compreensão mais larga de tudo já do outro lado. A mãe não, ela continua dentro daquele contexto onde ela tinha o filho, né? Dentro, numa mesma moradia, no mesmo quarto, com os mesmos objetos. Então, para a mãe é muito mais difícil do que para aquele filho que foi, que vai mudar um contexto, vai estar inserido numa outra realidade, vai estar sendo acolhido por amigos que vão cuidar dele. Então, o grande exercício de aprendizagem acaba sendo muito mais dessa mãe. Qual é a aprendizagem? Isso é muito pessoal, muito subjetivo, né? Cada um, de alguma forma, tem aí as suas demandas de crescimento, de aprendizagem com aquela lição. Mas, de uma maneira geral, eu vejo muito que a aprendizagem que é muito forte nisso aí é a aprendizagem da humildade, da aceitação, da resiliência, de perceber que existem situações, forças que se impõem à nossa vontade, mesmo que a nossa revelia, que você não tem como lidar. Na verdade, eu vejo isso aí como um grande exercício de humildade, né? De você ser capaz, porque a vontade dessa mãe é que esse filho não vá. Mas a vida vem e diz assim, a sua vontade não é nada diante do destino. É isso que a vida faz. Então esse é um grande exercício, né? Um exercício de humildade. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. É um exercício de humildade, né? Porque aquela mãe não queria que aquilo acontecesse, mas a vida vem e fala assim, não adianta, vai ter que ser. Então, aí já vem logo o primeiro exercício, porque muitas mães se revoltam. Eu acho até que é natural uma certa revolta no começo. O problema é quando essa revolta permanece, tá? Como eu tenho, por exemplo, uma paciente que já perdeu a filha dela, já tem aí acho que uns 3 anos mais ou menos, e existe uma revolta que ela não consegue elaborar. Então, com certeza, esse é o exercício encarnatório dela, né? Da aceitação, de aprender a aceitar aquilo que se impõe de uma forma que você não tem como reagir. E a vida é assim, tá? É importante que a gente entenda isso. Isso faz parte, inclusive, da nossa capacidade de sermos mais felizes. É aceitar aquilo que a vida nos impõe que não pode ser mudado. Tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que não pode ser mudado. Eu sempre digo aqui, né, que eu acho que esse é o principal sentido da humildade. É a capacidade de aceitar
o determinismo da vida, o determinismo do destino que se nos impõe de uma maneira inevitável. Então essa é uma lição muito presente. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é se aprisionar à revolta. Eu acho até natural que nos primeiros instantes venha um nível de revolta, mas a pior coisa que pode acontecer é você se aprisionar à revolta, né? Porque a revolta, ela afasta de você todas as possibilidades de superação. Quando você se deixa alimentar pela revolta, quando você se deixa alimentar não, quando você se deixa dominar pela revolta e você passa a alimentar aquela revolta, e essa é uma das formas, é um dos mecanismos de defesa, não é? Porque aí você passa a ter algo contra que lutar, é uma forma de aliviar a vivência da perda, né? Você está ali e aceitar que perdeu, que não tem o que fazer. Então a pessoa prefere lutar, vai lutar contra o imponderável, contra o impossível, né? Porque a luta dela, a revolta dela só serve muito mais como maneira de anestesiar a própria dor dela do que propriamente possa levar a mudar qualquer coisa que não tem como ser mudada, né? Quem morreu, morreu, não volta, né? Se estiver realmente morto, não volta. Até Lázaro, que Jesus dizem que ele ressuscitou, né? A gente entende que não houve não houve ali um processo de ressuscitamento. Ele estava ali num estado letárgico ali, né? Cataléptico. Então, não adianta revolta, você não vai fazer nada para que possa mudar se você se revoltar. Isso é fundamental. Eu até estou falando isso aqui, você, né? Porque não sei se tem alguma... até tem, né? Mães que estão me ouvindo que perderam seus filhos, mas provavelmente outras mães vão ver, porque isso depois vai ficar gravado no Instagram e depois vai para o meu canal no YouTube. E aí as pessoas acabam encontrando, né, procurando assuntos. E eu tenho certeza que nesse exato momento tem aí centenas, milhares de mães por esse Brasil afora, vivendo essa situação, procurando ajuda e muitas vão procurar vídeos, né, no YouTube que possam ajudá-las. Então eu falo aqui porque eu sei que muitas mães aí vão estar nos assistindo aí nessas ideias. Então a pior coisa é a revolta, tá? A pior coisa é a revolta, não vai resolver nada, é um mecanismo de defesa. Quanto mais você fica preso ao mecanismo de defesa, mais você continua a viver aquela situação, por um fato muito simples. O mecanismo de defesa ele só existe porque a situação existe. Então, se você mergulha no mecanismo de defesa e continua a alimentar o mecanismo de defesa, no fundo, você continua preso à situação que permanece, tá? Então, é a pior coisa. A revolta afasta você da conexão com o divino, da conexão com o transpessoal. A revolta afasta você da possibilidade de você mudar o seu padrão vibratório, porque você abaixa o seu padrão vibratório com essa revolta. Enfim, existem várias questões aí, né? Mas aí as mães que estão me ouvindo, né, provavelmente vão me perguntar, mas o que eu posso fazer para superar isso, né? Eu vou dizer para vocês, a experiência que eu tenho de lidar, né, com diversas mães, já lidei muitas vezes com isso ao longo da minha vida aí como psicanalista, é que é uma dor que eu acho que é incurável, tá? Pelo menos do ponto de vista de uma existência incurável. Até acredito, né? Já falei aí desde o começo que o nosso paradigma aqui é transpessoal. Eu até acredito que ao longo de outras vidas isso vai passar. Mas ao longo da atual existência, eu realmente acho que é uma dor incurável. É uma dor que pode ser superada, não curada, né? Porque é aquilo que eu falei, é uma amputação psíquica, né? Então, quando amputam alguma coisa de você, um braço, uma perna, vai cicatrizar, mas você fica sem braço e perna e você vai estar sempre olhando para aquele braço, para aquela perna que não existem ali. Assim é uma relação de uma mãe com um filho que foi embora, que partiu para o mundo espiritual, que faleceu. Ela pode até
elaborar ali aquela ferida, mas existe um vazio que vai ficar ali, que ela vai estar olhando para sempre, né? Mas qual é a melhor maneira? Então, vejam bem, eu acho que existe aí duas questões que para mim são fundamentais. Depois eu vou falar de algumas outras coisas podem ajudar, tá? Mas para mim existem duas questões que são fundamentais. Primeira questão é você ressignificar o seu filho, tá? Por quê? Porque conforme eu falei hoje no início aqui, além de ser filho, né? Além dessa mãe olhar para essa criança ali, para esse jovem, como um filho, ela também projeta nele muitas das carências, das faltas que existem dentro dela, das não realizações dela. Então, a gente, em psicanálise, a gente diz muito isso, né? Que um filho, ele existe antes mesmo de ser concebido, né? Antes mesmo de ser concebido, não é de nascer não, tá? Antes mesmo do espermatozoide fecundar um óvulo ali no útero materno, iniciar ali o processo, né, da gestação, antes disso o bebê já existe. Porque aquela mãe já projetou o desejo de ter um filho, aquela mãe já projetou o que ela espera desse filho, aquela mãe já pensou como que vai ser, ela já investiu esse ser que materialmente não existe ainda, mas ela já investiu esse ser com as suas próprias expectativas. Então, no imaginário dela, esse ser já existe. A Lúcia está falando aqui, amor que nunca acaba. Com certeza. O amor aí no sentido de uma ligação, né? Que nunca acaba. Então, esse filho que está ali e que deixou de estar, ele é muito mais do que um corpo que morreu, né? Ele é toda uma projeção de expectativas que naturalmente uma mãe faz sobre ele, tá? Então, eu estava falando, né? Quais são as estratégias? Eu acho que tem duas grandes estratégias. A primeira é ressignificar esse filho. Ou seja, deixar de olhar esse filho apenas como um filho, apenas como um ser que ia realizar seus sonhos, que muitas vezes são seus e às vezes nem eram deles, né? Que tem essa questão, mas deixa essa questão aí para uma live mais pedagógica, né? Mas muitas vezes a gente projeta tanto os nossos desejos num filho que você acaba anulando a capacidade desse filho desejar o que ele realmente quer, né? A gente vê isso, pego muito isso em terapia aí, com jovenzinhos aí de 17, 18, 20 anos, que estão meio perdidos no mundo porque os pais e muitas vezes a mãe principalmente não permitiu que ele construísse o seu próprio desejo. Mas então é ressignificar esse filho, entendeu? Deixar de olhar esse filho apenas como um filho, mas olhar para ele como uma individualidade espiritual, né? Eu sempre digo, né, desde que eu fui pai, que meu filho estava para nascer, que eu pensava nisso, eu já ressignificava isso, né? Não é só um filho, é um espírito que eu estou adotando, né? Porque como espírito ele não é meu filho, né? Como espírito ele não é filho dessa mãe, de uma mãe, não é, né? O que é filho dessa mãe é aquele corpo, mas aquele espírito não é. O espírito não nasce do espírito, a gente sabe disso. Então, ressignificar esse filho, ele não é só um filho, ele é muito mais do que um filho. Ele é um espírito que tinha uma história antes de nascer desse útero, desse ventre, e que vai continuar a ter uma história mesmo depois que esse corpo morra. Então, quando você ressignifica isso, você quebra algumas sensações, que é a sensação, por exemplo, da finitude. Tudo acabou. Não tudo acabou. Ele continua vivo na história dele. Ele continua seguindo uma jornada espiritual, um projeto de vida espiritual. Porque ele já veio de um projeto de vida. Ele passou por mim enquanto mãe, né? Estou me colocando aí no lugar da mãe. Ele passou por mim enquanto mãe e vai continuar para além de mim enquanto mãe. Então, ressignificar isso é muito importante, porque traz aquela limitação da ideia de que ele era algo que me pertencia, porque nunca te pertenceu,
Porque ele pode ter saído do seu corpo, ter as mesmas células do seu corpo, mas nunca te pertenceu. Ele pertence à vida. Tanto pertence à vida que a vida pode te tirá-la a hora que ela quiser e você não tem como fazer absolutamente nada. E perder aquela sensação de que ele acabou, porque ele não acabou, ele continua. Então, ressignificar esse sentido do ser filho, que aquele indivíduo, aquele ser, aquele espírito que estava ali, proporcionou a você pelo fato de ter nascido do seu útero, do seu ventre. Então, essa é uma função, para mim, talvez essa seja a mais importante. A segunda, que eu acho quase tão importante quanto, é você se ressignificar enquanto mãe. Né? Eu não sou só mãe, eu sou mulher, né? Eu sou uma profissional, eu sou uma amiga, eu talvez seja filha também, né? Eu talvez seja irmã, eu sou muitas coisas, além de ser mãe. Porque numa hora dessa, muitas vezes, e isso está muito presente quando a revolta toma conta, a mulher ela acaba esquecendo quem realmente ela é. E ela vive só a realidade dela enquanto mãe. Então é preciso ressignificar essa sensação de que eu sou mãe. Você estava mãe. Né? Antes dos seus filhos nascerem, você já existia. Antes de você mesmo nascer nesse mundo, você já existia. E para além dos seus filhos, eles morrendo, ou você morrendo, você vai continuar a existir independente de ter sido mãe um dia. Então, ressignificar isso, né? Mas para isso é importante que você tenha um paradigma transpessoal. Isso vai ajudar muito. Na verdade, isso faz muita diferença. Né? Porque quando você não tem esse paradigma transpessoal, você não tem o que ressignificar. Né? Você está limitado àquela perspectiva que a vida material te proporcionou, que é o fato de você ser uma mãe e ele ser seu filho. Então, quando você tem esse paradigma transpessoal, você alarga horizontes da percepção desse fato ali, dessa perda, você consegue se ressignificar dessa forma que eu estou falando para vocês. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. E é importante você falar disso. É importante. Por isso, a gente sempre fala, né? Dando continuidade às estratégias, a gente fala, procura uma terapia, procura um grupo de apoio, que você precisa falar daquilo, você precisa ouvir o relato de outras mães, porque uma das características, conforme eu disse já hoje, é uma característica meio narcísica, que é muito comum nas dores intensas, só eu passo por isso. Então, quando você vai buscar a ajuda de um grupo, por exemplo, de apoio, você vai escutar outras mães relatando vivências idênticas, e isso faz com que você comece a perceber que não sou só eu. Aquela sensação de vítima, de exclusividade, que é muito característica, né, da nossa imaturidade narcísica, ela se dilui um pouco. Procurar uma terapia onde você possa falar, amigos com quem você possa falar, repetir, falar um pouco disso, né, durante um tempo não é ruim. Né? Qual é o tempo que não é ruim? É difícil dizer, tá? É muito subjetivo. Então é natural que durante 3, 4, 5 meses você fale disso. Isso vai até te ajudar, inclusive a ressignificar as coisas. Mas depois desse tempo, assim, se você continua falando muito disso, você pode estar já entrando num quadro meio patológico, talvez depressivo, talvez meio obsessivo, enfim, aí teria que verificar. As leituras, para você, a questão da ressignificação do filho, né, enquanto espírito, de você enquanto mãe, conforme eu falei agora há pouco, ela pode ser muito ajudada se você frequenta uma religião, principalmente uma religião que tem essa perspectiva espiritualista. Né? Vai ajudar muito, porque você vai se sentir apoiada, você vai estar ouvindo novas ideias que vão fazer uma higienização da sua mente. Você vai, nesse processo de ressignificação que eu expliquei ali atrás,
os conteúdos de uma religião espiritualista vão te ajudar a sedimentar a sua crença, a sedimentar as suas convicções e a sedimentar essa ressignificação. Então, procurar uma religião, fazer leituras que tratem do assunto espiritual, tudo isso ajuda você a ressignificar a sua relação com esse espírito, né, que voltou para o mundo espiritual e que passou durante um tempo com você aqui enquanto filho. Então, isso tudo é muito importante, né? Eu sei que provavelmente vai ter alguma mãe que vai estar me ouvindo e vai dizer assim, mas você não sabe a dor que eu estou passando. Realmente eu não sei. Eu só imagino de ver pessoas com quem eu lidei, mulheres com quem eu lidei profissionalmente. Mas só quem vive sabe. Mas eu sei de observar, né? Eu imagino, vamos falar agora, usando a palavra que eu usei há pouco, de observar que realmente talvez seja uma das maiores, se não a maior dor que uma pessoa pode passar, né? É muito difícil realmente. Mas desistir, se entregar, são coisas péssimas, né? Não vai ajudar você em nada, até porque essa é uma outra questão que a gente fala sempre, né? Dentro desse paradigma espiritualista, a gente sabe que esse indivíduo, né, que foi seu filho e que voltou para o mundo espiritual, ele continua vivo. E por ter sido filho, ele tem uma ligação muito intensa, né? Então as suas angústias se refletem nele, isso não pode ser ignorado, tá? Muitas vezes a dor de uma mãe é tão grande que ela acaba ela acaba prisioneira de uma maneira tão intensa da própria dor que ela ignora a dor que ela pode estar provocando no filho dela, que é a pessoa que ela mais ama. Então, se você fica presa nessa dor, se você desiste da vida por causa dessa perda, você está lançando um peso naquele indivíduo, né? Naquele indivíduo que foi seu filho e que precisa se libertar para seguir uma jornada dele. Vocês vão se reencontrar em algum dia. Eu não vou ser aqui ingênuo a ponto de dizer com certeza que sim, tá? É provável, eu acredito muito que é provável, tá? Agora, quando vai ser, não temos a menor ideia. Você pode desencarnar um dia, chegar no mundo espiritual e ele está lá te esperando você encontrar. Mas você pode chegar lá e ele já ter reencarnado no outro corpo, de uma outra mãe. Pode. Ou ele pode estar vivendo uma outra experiência aí de aprendizagem no outro nível, em outro local. Também pode. E aí você pode demorar muito tempo para ver. Então não se iluda com isso, tá? A gente vê muito isso nas religiões espiritualistas. Ah, não se preocupe, relaxa, porque vai chegar a hora de vocês se reencontrarem. Até acho que vai, tá bom? Mas quando isso vai ser, ninguém pode garantir, ninguém. Porque você não tem alguém te dizendo o que está acontecendo do outro lado. Então você não sabe em que situação aquele espírito está, onde que ele está, o que ele está fazendo. Tá? Normalmente ele está bem, tá bom? Normalmente ele está bem. A não ser quando eles desencarnam em situações muito angustiantes, assim, de culpa, enfim, de situações diversas. Pode ter uma fase de adaptação aí. Mas essas fases não costumam demorar muito, não. Tá? Então, cuidado com a revolta, cuidado com a angústia. Isso repercute na alma desse indivíduo, desse filho que está no mundo espiritual e que tem ligações psíquicas fortes com você enquanto mãe. Então, cuidado com isso, né? Para que você não se transforme num peso para o bem-estar desse ser que você ama tanto, tá bom? Cuidado, por exemplo, com as culpas, né? Esses aí são mecanismos de defesa que muitas vezes a pessoa usa, porque quando você tem uma dor que ela é imponderável, que você não tem como palpar essa dor, você vai procurar coisas, a mente faz isso, que possam ser palpáveis. Então, muitas vezes, vai procurar culpados. Vai culpar alguém, vai se culpar, né?
Então, cuidado com isso, não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Não vai levar a lugar nenhum. Eu vejo quando pessoas acontecem de perdas assim de filhos, né, que envolvem a atuação de outras pessoas, às vezes questões médicas, e aí a mãe vai culpar o médico, vai dizer que o médico é culpado, ou vai dizer que aquela outra pessoa foi culpada. Pode ser até que seja, tá bom? Mas se a outra pessoa foi culpada ou não, cabe à justiça decidir, cabe à justiça encontrar aí fazer os julgamentos necessários, aplicar as penas necessárias. Só que você não vai mudar absolutamente nada isso para você, porque o que você está vivendo vai continuar ali. Então é preferível enfrentar aquela situação de frente. Muitas mães desistem de viver, né? Isso é péssimo. Quando eu falei para vocês ali, né? Ressignifica o seu papel enquanto mãe, porque você não é só mãe. Você é muito mais do que ser só mãe. Então ressignifica isso, porque você pode estar cometendo um erro grave diante da vida, né? Porque veja bem, uma coisa aí para vocês pensarem, né? Quando você se revolta e você quer punir a vida, né? Você se revolta com Deus, se revolta com a vida, seja lá qual for o nome que você quer dar. Então você se revolta. E aí você quer punir a vida pelo que ela fez com você. Qual é a melhor forma? Eu sei que a pessoa não pensa isso, mas isso é instintivo. Qual é a melhor forma de você punir a vida pelo que ela fez com você? É punir a vida que existe dentro de você mesmo, né? Que é a vida mais próxima, mais palpável que você tem. Então muitas mulheres desistem de viver, deprimem, se entregam. Isso é um erro grosseiro, básico, que só vai trazer mais problemas. Porque se você tinha uma lição para aprender com aquela perda, e eu tenho certeza que você tinha uma lição, e a principal lição que está inserida nesse contexto é a da aceitação, da humildade, de perceber que o seu desejo, ele nem sempre vai conseguir se impor ao destino. Então, a revolta, ela é justamente o oposto dessa aceitação. E então, quando você se pune, quando você pune a vida que existe dentro de você mesmo, você está negando a viver aquela aprendizagem. Você está deixando de fazer aquela aprendizagem. Então, cuidado, porque quando você se revolta e quer punir a vida, e acaba punindo a vida que está dentro de você mesmo, através de uma depressão, através de uma fuga, de continuar a cumprir o seu papel, você pode estar se condenando a passar por isso novamente numa outra vida, tá bom? Porque você não aproveitou aquele momento, você não viveu tudo aquilo que aquele momento estava te trazendo de aprendizagem. Então essa forma de revolta, né, pode levar você a ter que repetir a mesma experiência, porque a vida continua assim. O Freud, ele estudando, né, os mecanismos do psiquismo, ele chegou à conclusão que existe uma compulsão à repetição. Tudo aquilo que não é bem resolvido, o seu próprio psiquismo, ele tende a repetir, ele tende a buscar a repetição. E eu acho que essa é o grande mecanismo que rege a lei do karma, né? O karma não veio para punir ninguém, o karma está dentro de você mesmo. Você volta para repetir as mesmas experiências que você não conseguiu realizar bem, que você não conseguiu viver aquilo que você precisava aprender com ela. Então, você negar a vida que você tem para viver como uma forma de punir a vida lá fora que tirou o seu filho, é você se candidatar a passar novamente por essa experiência numa outra encarnação, porque, ao que parece, você não aprendeu o que precisava aprender, né? Que é aceitar aquelas situações que se impõem mesmo, que é a nossa rebelião. Tá? Então, cuidado com a culpa, cuidado com as acusações, né? Cuidado com a revolta. Tem casamentos que acabam quando um filho morre, quando um filho vai embora.
onde ele volta para o mundo espiritual, porque muitas vezes um culpa o outro por alguma coisa que na verdade nenhum dos dois tem culpa. Aquilo ali fazia parte de uma história que precisava ser vivida e que, se fosse vivida com cumplicidade, teria poupado, estaria poupando ambos de tanto sofrimento. Tá? Então, cuidado com a culpa, cuidado com as acusações, cuidado com a revolta, tá bom? Eu pensei até peguei um poema para falar hoje aqui sobre as mães em luto, mas eu desisti. Porque eu não queria, se eu fosse falar, todo mundo ia chorar, inclusive eu. E eu não queria terminar essa live com todo mundo chorando, muito pelo contrário. Eu quero terminar essa live aqui com uma energia de esperança, né? Da esperança que brota dessa ressignificação que eu falei, da esperança que brota de que existe uma perspectiva de futuro, de que todos nós somos espíritos imortais, caminhando aí dentro da nossa própria estrada, estradas que se cruzam muitas vezes, né? Numa maternidade, não é? numa filiação, mas que são estradas que são nossas. Então, que a gente possa terminar essa live aqui, as mães que estão me ouvindo e as que vão me ouvir posteriormente, em outros momentos, que a gente possa terminar com otimismo, com esperança, sabendo que essa dor fica no cantinho guardada, mas que seja uma dor suportável, que essa dor seja um trampolim para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e não um mergulho, né? numa lamúria, numa vitimização, que não resolve nada, que só traz mais peso para uma situação que por si só já é extremamente pesada. Tá bom? Então por isso que eu não trouxe poema, porque eu falei, não vale a pena. Vai ser uma choradeira danada, vai ser muito peso. E isso não vai resolver nada do que a gente está vivendo. A gente precisa sim, pensar. Foi isso que eu tentei fazer hoje aqui para trazer essa contribuição. Tá bom? Então aí minha gratidão a todos, tá bom? Quem gostou, compartilhe o vídeo. Provavelmente vocês conhecem aí uma mamãe que perdeu seu filho, que está aí vivendo aí uma dificuldade, principalmente aí nesses dias comemorativos, Dia das Mães. Compartilha. E não faz isso por mim não, faz isso por aquelas pessoas, tá bom? Que vão poder ser ajudadas. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e ao longo da semana eu posto ele lá no meu canal do YouTube. Então, gratidão a todos, o nosso beijo carinhoso em todos vocês, mas especialmente nas mamães que perderam seus entes queridos, perderam seus filhos queridos e que precisam de muita força para superar esses desafios. Tá bom? Uma boa semana para todos e segunda-feira que vem a gente se encontra aqui de novo. Abraço!